Último programa Código Aberto dessa temporada com você. A gente agradecido a Deus por tanta bênção que a gente descobre na Palavra Sagrada e, ao mesmo tempo, já sentindo um gostinho de saudade desses super convidados que ficaram com a gente por 13 semanas juntos. Foi bom demais. Código Aberto é esse espaço que a gente abre na grade da programação da Novo Tempo para você entender, jovem, que você foi feito para estudar a Bíblia. Ainda que esteja estudando a Bíblia de um jeito diferente, de um jeito adequado a você, de um jeito criativo, inovador, questionador, intrigante, contanto que você esteja com teus olhos grudados na Palavra de Deus. Isso muda a vida, isso muda a tua vida para melhor. Código Aberto continua, mas aqui é o último momento com nossos super convidados. Eu já quero perguntar, Felipe Valente, valeu demais ter você aqui com a gente, hein? Nossa, que alegria, fico feliz Você pela sempre cantava oportunidade. ali, cara, mas sentar aqui foi um outro Felipe falando muito mais, tendo chance de opinar muito mais, né? Ah, muito bom, é bom a gente conversar sobre as coisas do reino de Deus, sobre a Bíblia, né? Trocar ideias, aprendermos uns com os outros, né? É bom, a gente cresce, é excelente. Eu pretendo, se assim for me dada a oportunidade, voltar outras vezes Que para legal. crescer mais e dialogar mais com todo mundo a respeito da Bíblia e da Palavra Curtiu do esses Senhor. super companheiros aí, 13 semanas juntos? Ah, eu só não conhecia, assim, a Jennifer. O Marcelo é amigo de longa data. Nossa, durmo na casa dele, vem, dorme na minha, a gente é Eita. amigo. A Rafaela, então, conheço há muito tempo também, né? Muito Quase amiga quando da eu minha usava esposa. fralda, né? Conheço a Olha aí, ó. Rafaela quando a Quase. Rafaela... Conheço a Rafaela quando a Rafaela ainda não tinha coragem de subir para cantar em lugar nenhum, eu Você já pensou? E conhecia. hoje aí, ó. Pois é, então a gente... Legal. Me sinto muito à vontade aqui, a gente já se conhece há um Sim. tempo também e eu fico muito feliz de poder estar aqui, poder compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado e conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor tem ensinado para vocês, né? Bom demais, Felipe. Valeu, valeu. Vai voltar mais vezes. Filipão já é uma figura marcada e marcante aqui no Código Aberto. E é bom ter você também louvando a Deus com o teu ministério de música, sempre em diante, né? E aí, Jennifer? Acabou. Valeu? Nossa, valeu muito, pastor. Eu estou muito feliz, me sinto Experiência para você levar para a honrada. vida da participação no Código? Para a vida toda, aprendi muito. Também compartilhei também algumas experiências. Eu acho que assim foi muito válido conhecê-los. Uma experiência riquíssima. Eu deixei para o último programa para você revelar para o nosso telespectador onde é que você trabalha. Eu trabalho na União Central Brasileira, né? E quem fala aqui, quem apresenta esse programa para vocês é o meu chefe. Que coisa, olha. Revelação, né, pastor? Você conheceu um lado que você não conhecia lá e eu também, né, Jennifer? Pois é uma oportunidade, né? Um convite especial, me sinto honrada, justamente porque o pastor me convidou assim, de coração aberto, confiando em mim, né? Colocando o nome dele em jogo também. Foi sim, Jennifer. Mas espero que eu tenha ajudado, contribuído. Para mim foi um prazer imenso. Sem rasgação de seda, porque não precisa, mas a União Central Brasileira é o escritório da Igreja Adventista para todo o estado de São Paulo. Nós temos 42 milhões de seres humanos só vivendo nesse estado. Nós temos grandes desafios nessa terra paulista. E esse ano a gente contratou ali a Jennifer, que recém saiu da faculdade. Já na faculdade a gente bateu o olho porque a gente vê que as novas gerações têm extraordinários potenciais. Jovem, o exemplo da Jennifer com 21 anos, já trabalhando na linha de frente de uma igreja imensa, na parte de assessoria, de comunicação, de jornalismo, é a maior prova de que existe espaço, sim, para aqueles que são talentosos, para aqueles que se comprometem, para aqueles que põem o coração na missão e a missão no coração. Foi bom demais, Jennifer. A gente volta para continuar trabalhando lá junto, mas eu levo cada vez mais uma Jennifer que, como jovem, pode ser uma bênção para os jovens por ter essa paixão pela igreja, né? Obrigada, Que Deus te pastor, abençoe. que bom. Valeu. Obrigada. Tá bom? Pastorzão, 3 temporadas juntos, já estou vendo com a produção quando é a próxima contigo, porque pelo menos aí há um pequeno intervalo, a gente tem que estar de volta. Sempre é bom, pastor. Obrigado, eu gosto muito também. Como eu falei aqui no primeiro programa, né? O Código Aberto é um programa que faz parte da minha vida, né? De toda a minha trajetória aqui. Eu posso até dividir, assim, alguns períodos na minha vida em temporadas do Código Aberto. Os né? apresentadores mudando. Os apresentadores, certas épocas, o que aconteceu naquele período. Então, eu pude conhecer muita gente por intermédio aqui desse programa, me relacionar com muitos amigos, fazer muitas amizades aqui. E para mim sempre é um prazer, é um privilégio, é uma bênção. Poder compartilhar muita coisa aqui com o pessoal, bater papo sobre a palavra. E também me sinto muito abençoado, né? E o bacana é que como mudam os convidados, mesmo você sendo o mesmo, 3 temporadas comigo, é um Marcelo diferente a cada temporada pelos convidados juntos que mudam, né? Então a gente viu aqui uma textura diferente nessa discussão, acho que
a participação do Felipe, a Rafa e a Jennifer com uma pegada assim bem atualizada, contextualizada, também ajuda nas percepções teológicas bíblicas que você apresenta com tanta propriedade. Porque eu estava até conversando com a Jennifer agora, antes da gente começar aqui o programa nosso, eu vejo os comentários de cada um aqui, e às vezes eu vou ali, me concentro naquele comentário, às vezes vem uma outra ideia, uma outra percepção de uma coisa que alguém falou, né? E ali a gente vai por outra linha. Então essa química gostosa que rola aqui entre nós, ela vai fazendo com que a gente tenha ideias e visões diferentes a respeito do que a gente está estudando. Bacana. Então é maravilhoso isso, é muito gostoso. Eu só espero, eu acho que sim, né, que o povo em casa aí também recebe esse negócio, né? Mas também com certeza. sente isso que acontece aqui. Então eu acho isso uma coisa maravilhosa e para mim é um presente que Deus me dá quando eu estou aqui com você. E aí o Marcelo já me deu uma ideia. Entra agora não, assiste o programa de Código Aberto, depois você entra. Mas vai lá no Face e faz uma declaração para a gente. O que você achou nessa temporada? Pode falar, ou no selfie do código, nas observações, ou ali como mensagem direta ali, vai lá e diga, eu achei dessa temporada isso, opina, dá a tua percepção, dá teu feedback, valoriza esses convidados. É tão bom quando a gente vai lá e lê depois isso que ele falou. Será que o pessoal na casa está sentindo essa coisa orgânica e química que a gente vive aqui? Porque eu te falo, jovem, nós não ensaiamos, a gente convida porque a gente sabe que não vai deixar a peteca cair, vai falar de coração e vai falar com propriedade. Só que a gente não treina nada. A gente chega aqui, é rec para gravar e para entrar na tua vida, na tua casa, na tua televisão, e a gente não sabe o que vai acontecer aqui. Eu acho que é isso que mostra para você, jovem, que todo mundo tem acesso à verdade e todo mundo está descobrindo junto. Obrigado, já perguntaram pastor. para mim, como é que é esse negócio aí? Como é que vocês dividem as perguntas para vocês responderem? Qual é o roteiro? roteiro? A gente não tem roteiro, a gente não divide pergunta. A gente senta do jeito que vocês estão assistindo, é o que acontece aqui, não é? Às vezes, até mesmo aqui nessa temporada, o pessoal pode perceber um pouco dessa informalidade, né? Às vezes você virava assim, Rafa... É porque eu pedi para assim, pular minha E vez. ela fica assim, ó, pastor, repita. já é na hora ali, Não né? estou preparada Alguns para isso. momentos assim, joga a pergunta, aquele silêncio assim, meu, e agora, né? Porque a gente não está ensaiando nada, o negócio brota natural aqui. É isso E é aí. isso que torna esse programa especial. E né? fica até uma dica para a gente manter assim na convivência bíblica dos cristãos que estudam a Bíblia. Não tem que chegar de maneira impositiva, minha verdade sobre a tua verdade. Não, não. A gente senta para descobrir juntos. Esse clima nosso aqui é uma dica para você fazer nas tuas igrejas, no teu auditório, no teu pequeno grupo, no teu grupo de amigos. Estude a Bíblia assim. E eu reforço a gratidão sempre à produção, a essa equipe de profissionais que permite o Código Aberto ser assim, pastor Marcelo. Que também já houve muitas outras estratégias, muitas outras abordagens, mas esse formato aqui, desse bate-papo, liberdade total de expressão, eu louvo a Deus por esse novo tempo, com uma administração, com uma liderança, com um grupo de profissionais que permitem a gente vir aqui sentir você tão pertinho da gente como se estivesse sentado aqui, ó, nesse espaço vazio, é você com a gente aqui no Código Aberto. Pastor, se estamos aí assistindo o programa inédito, sábado, domingo, é um final de semana que tem alguém especial na tua família aí que merece um carinho, né? Tem sim. Você pediu permissão concedida para o momento romântico. 18 de junho, aniversário da Simone, minha esposa. Então eu queria que... Posso olhar para lá, sim? Aí, ó, momento... Momento, pode pôr a música de fundo, né? musical. Põe Vai lá. fundo musical. Canta aí. Sempre Rafa. essa música. Sempre, né? Mas eu quero desejar aqui um feliz aniversário para você, Cizinha, meu amor. O maior presente quem recebe na vida sou eu, por ter você como companheira, Olha como aí, ó. amiga, que me aguenta, né? Porque assim como eu falo aqui, eu falo em casa também. Sim. E ela está do meu lado sempre, é super companheira, é uma pessoa que torna os meus dias cada vez melhores. Então eu me sinto muito abençoado com você na minha vida, viu? Um beijão para você. Gente, que momento único nesse Código Aberto. Rafaela, valeu, né? Você já pega esse embalo romântico, né? Leandro, brincadeira. Ai. Leandro. Para mim foi muito legal, porque assim, eu não fiz teologia, eu leio a Bíblia, eu estudo do meu jeito, mas às vezes eu vejo umas explicações que eu penso assim, cara, que Bíblia que esse cara está lendo? Sabe, como é que a pessoa tirou essa conclusão? Lê a mesma Bíblia, eu não entendo isso. E que eu achei legal que o pastor trouxe para a gente, pelo menos assim, que eu consegui aprender muito, que ele chegou no original, nas palavras escritas na língua original, que muda totalmente o sentido. Então, quando a gente vê assim, cara, de onde fulano tirou tal explicação? Aqui eu pude entender de onde as pessoas tiram algumas explicações, algumas coisas que a gente não entende, que precisa de um estudo mais aprofundado. Então, para mim, foi assim... Foi excelente, eu gostei demais, eu aprendi muito. Foi bom, Rafa. E você é a Rafa do Caixa de Música, a Rafa do Perfil Musical, você é a Rafa dos palcos das igrejas, do louvor. Mas aqui o povo viu também a Rafa de estudo da Bíblia. A Rafa que abre a Bíblia em muitas de suas cantorias por aí, mas ao mesmo tempo agora que você teve tempo de mostrar a sua vida devocional. Isso é lindo, tá? Que sirva de exemplo tanto você quanto a Jennifer.
que representam aí toda essa garotada, essa moçada que está numa fase de decisões. Você já tem mais experiência, mas Gente, não chegou nos quando o pastor 30. me coloca no nível da gente, Mas você eu não não me chegou nos conformo. 30. Eu tô com 29, assim, eu mas já vamos aproveitar envelheci. que eu não é INTA, sabe? É INT. Depois do INTA é o foi. ENTA e daí não volta nunca mais. Aproveita. Aí você não me convida Eu já estou mais, né? encaminhando Acabou, pro ENTA entendeu? também. Eu estou encaminhando pro ENTA. Eu já estou no E ela ENTA, aqui gente. reclamando, Nunca ela reclamando mais, que está com Felipe. 29. Para mim, Não eu olho dá, ela né? assim, me dá uma sensação de eu estou jovem por chamar ela jovem. A hora que eu vejo ela com 29 ou com 40, desmontou, né? Não dá. Mas aproveitando, Rafa, o teu esposão aí, o Leandro também ficou famosão, né? Porque tanto comentário, é legal saber o que Leandro. junto a você tem um rapaz também comprometido com a igreja, um missionário da saúde, trabalha assim, ajudando as pessoas, e vocês formam um casal que seja um exemplo para esses jovens. Ele brinca que ele ajuda a curar o corpo e eu ajudo a curar a alma. Já Então, a gente fez pensou? um casal perfeito. Palavras dele, né? Tem que concordar. É legal, não? Eu acho que isso é um exemplo positivo para os nossos jovens. Para você que está assistindo, espera, aguenta, ora, jejua, interceda, peça, insista com Deus para que você tenha uma vida, um relacionamento, um casamento, uma família, como a gente aqui pode dizer para você, que todos temos nossos diferentes aspectos de felicidade, mas todos somos muito felizes. Isso não é mentira, isso não é fabricar uma miragem. A gente tem muito erro, muita desavença, muita dificuldade, mas a gente tem a felicidade de um Deus que reina no nosso coração e na nossa família, né? Último programa, deixa eu orar com você. Vamos lá? Pai do céu, obrigado, Senhor. Última discussão com esse grupo tão especial do Código Aberto dessa temporada, que nos levou a nos aprofundar não só em Mateus, mas a nos adentrar muito mais, Senhor, dentro da verdade eterna. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado aqui pela presença do Felipe, da Rafaela, da Jennifer, do pastor Marcelo, toda a equipe técnica, produção. Senhor, que nesse último programa dessa temporada, possamos ainda ter o último momento de insistente apelo e decisão dos nossos telespectadores, para que eles entendam a bênção que está em Mateus e dali para todos nós, por todo sempre. Abençoe essa discussão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Está consumado. Semana passada já foi o preâmbulo, Getsemane, Santa Ceia, traição, Pedro, Judas, e agora no livro de Mateus, as últimas gotas desse livro são as mais fortes e poderosas de um Jesus tirado na cruz e dali ressurreto e dali ascende aos céus com um decreto missionário para cada um de nós. Temos que falar tudo isso nesses próximos minutos. E aí, Rafaela? Da cruz, passando pela ressurreição, a comissão da volta de Jesus. Vai ser tudo junto. E aí o quê? Tá vendo? Não é combinado. Nada. combinado, E né? aí para você mais te marca? Porque quando ele fala pastor, e aí o pastor começa, não, porque assim, 2000 anos atrás, eu começo a história, mas eu fico assim, calma Você é aí. de cara. E aí, Cruz, ressurreição ou a missão da ascensão? Vai. O que mais me marca? É. O que mais me marca? A cruz. A cruz ainda. Por mais que seja... É porque não teria nada se não fosse a cruz. Né? A cruz, ela é, tudo bem que foi a primeira vinda, o que importa é a segunda, mas não teria segunda se não fosse a cruz. Eu não teria perdão se não fosse a cruz. Eu não estaria aqui falando nada se não fosse a cruz. Então, a cruz era a razão da minha vida. Então, é o que mais me marca. O sofrimento do Filho de Deus é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Então, assim, é o motivo de minha maior gratidão, porque tudo é por causa da cruz. É o que mais me Jennifer, marca. está consumado ou ele não está aqui ou vou, mas fiquem aqui trabalhando para que eu volte logo. São 3 momentos dessa lição, desse estudo numa única semana. E aí? O que realmente mais me marca é o fato de Jesus ter ressuscitado, né? Porque Pra ele você. veio como humano e aí ele morreu, foi enterrado, foi sepultado, né? E ele levantou e saiu de lá, deixou a tumba vazia. Foram ver como que ele estava, não estava mais lá. Meu Deus, o que aconteceu? Então, isso tudo provou a humanidade de Jesus ser superior. Então, realmente, esse homem tinha um propósito mesmo. Tudo que ele falou é verdade. E aí, quando ele subiu ao céu, ele nos deixou uma responsabilidade, que de fato é uma coisa que realmente nos impressiona, porque tudo tem um propósito. Ele sobe ao céu e fala assim, ó, eu cumpri a minha missão, eu morri por vocês, eu fiz a minha parte, agora o meu ministério é de vocês. E confiou em nossas mãos a pregação do evangelho, o ministério dele. Isso para mim, ó, são os 2 momentos mais marcantes que realmente me deixam assim, ó, impressionada. E aí, você, Felipe? Assim, o marco que deixa na história é a cruz, né? A cruz, ela impacta assim mais, né? A história da humanidade, a nossa. Agora, do ponto de vista existencial, eu acho que a ida dele, né? A ascensão
ele é mais dura para mim, Deixando né? uma missão. É mais dura porque embora ele deixe o Consolador, né? O Consolador ele está para aplacar uma dor, né? A dor da ausência, né? E a gente convive com isso, né? Porque ainda não voltou. Bacana, sem Não voltou, combinar os três aqui, cada um no período, cruz, ressurreição, ascensão. Pastor, você vai antes desse estresse, porque ainda tem uma situação da lição que eu acho que é bom a gente discutir aqui no nosso guia, que antes da cruz, com o restinho da semana passada para entrar nessa, surge um momento épico, polêmico, assustador de completa transferência de culpa, de pecado, de ladrão, de gente que não prestava, que vai para a rua livre, e o que presta vai para a cruz. Jesus e Barrabás. Tem alguma nuance especial dessa situação toda? Tem. Eu me lembro que na temporada que eu participei aqui com vocês sobre o Evangelho de Lucas, Isso. eu falei um pouquinho sobre isso. Então eu vou aqui só Recupera revisitar algumas um coisas pouquinho que isso, passou muito recuperar, tempo. porque já passou Tem mais muito de telespectador novo aí já com a passou gente. um ano já Tá. e tem muita gente que não acompanhou aquela temporada Isso e está mesmo. acompanhando agora. Então, assim, um resumo, tá? Vou tentar resumir. Vamos lá. Mas resumindo, o processo de Jesus ele tem sido muito discutido, muito debatido. Qual que é a imagem que a gente tem na mente? Jesus entrou, aclamado rei em Jerusalém, no Domingo de Ramos, como tradicionalmente é chamado, né, o evento, né? E dias depois a multidão se reúne novamente e pede a morte de Jesus. Então, o que faz a multidão feliz que abraça Jesus como rei, agora pedir a morte dele, de Em maneira uma tão semana fria? mudou a opinião pública. Em menos de uma semana, né? Porque de domingo até sexta-feira, foi menos de uma semana. O que aconteceu? Bom, essa é uma ideia assim, ela não é de todo errada, mas ela também não representa toda a verdade. Porque Jerusalém, naqueles dias, ela estava repleta a cidade de estrangeiros, de pessoas vindas de muitos lugares para participar da festa da Páscoa. Então tinha muita gente que não conhecia Jesus, muita gente não tinha visto Jesus. Jesus não era de Jerusalém, ele era da Galileia, da parte norte do país. Era lá, ele era muito conhecido, muito famoso. Em Jerusalém ele era conhecido, obviamente, mas não por todos que estavam na cidade naquela ocasião. A cidade estava lotada de viajantes, de estrangeiros. Então isso faz com que as autoridades tenham todo um cuidado para executar o julgamento. O julgamento dele foi feito de noite por parte dos judeus. Eles se reúnem durante a madrugada. O sacerdote, Anás, Caifás, eles acusam Jesus formalmente. Quando o dia amanhece, como era proibido fazer o julgamento durante a noite, quando o dia amanhece, eles se reúnem ali só para poder cumprir tabela, né? Para poder mostrar que fizeram um julgamento diurno. E eles formalizam, melhor dizendo, a acusação dele de blasfêmia. Essa é a acusação. Ele seria condenado porque havia se feito filho de Deus, né? Ele havia se colocado no lugar da divindade. E é levado para Pilatos. Só que lá a acusação muda. Não vale a pena acusar Jesus de blasfêmia para quem não é judeu, para quem não pratica a religião judaica. Então lá a acusação agora é política. Ele pretende o lugar de César, ele se faz rei. Não é? Já que o César é o divino, é o filho de Deus, né? César, então agora ele se coloca no lugar de César. Então Pilatos olha para Jesus e percebe que as aspirações dele não são políticas. Ele discerne isso e entende que por inveja tinham levado Jesus até ele. E por uma razão que a gente sabe que é mais espiritual do que lógica, não é? Ele tenta de alguma maneira libertar Jesus. E é aí que entra essa cena do Barrabás. Porque as autoridades religiosas tinham influência política sobre uma parte ali da população. E no tribunal de Pilatos, ali no local de Pilatos dialoga com a multidão, não era um lugar enorme, Jerusalém inteira não cabia lá. O julgamento acontece bem cedinho. De acordo com o Evangelho de Marcos, Jesus é crucificado às 9 horas da manhã. Então, Jesus não está sendo julgado. A gente pensa que a cidade parou, um evento 10, 11 horas da manhã. escandaloso. Não. Olha. Jerusalém ainda estava dormindo quando Jesus foi condenado para a cruz. Sabe? Então você tem ali mais um grupo de testemunhas compradas, de pessoas que foram ali chamadas, escolhidas a dedo, ou então gente que estava ali sem saber o que estava acontecendo e vai atraída por uma multidão que se reúne. Sabe? Tinha gente que sabia o que acontecia, tinha gente comprada para aquela ocasião e tinha muita gente curiosa. Então o que Pilatos faz? Ele reúne ali um grupo de pessoas, os que cabiam ali naquele local, não é? E ele tenta de alguma maneira fazer com que o povo escolha. Então ele chama um prisioneiro. E aí vem a questão. É Pilatos quem escolhe, são os líderes religiosos que escolhem. Nós, assim, não sabemos direito os detalhes. Mas a Bíblia fala que Pilatos leva um prisioneiro para ser apresentado diante do povo. E qual era o nome do prisioneiro? Barrabás. E Jesus, o Messias, Jesus o Cristo. Só que, aí é que vem um detalhe interessante na história. Alguns manuscritos do Evangelho de Mateus trazem uma versão diferente do nome de Barrabás.
E a nossa lição dessa semana fala sobre isso. E eu falei sobre isso naquela temporada do ano passado do Código Vamos Aberto, lá. né? Barrabás também tinha o mesmo nome que Jesus. Jesus Barrabás. E por que eu posso acreditar na veracidade de alguns manuscritos que trazem isso, quando muitos outros não apresentam essa versão do nome de Barrabás? Tanto que nas nossas Bíblias, a maioria das nossas traduções não trazem Jesus Barrabás, trazem só Barrabás. A nova tradução na linguagem de hoje traz o nome Jesus Barrabás. Como que eu posso acreditar nesses manuscritos? Por uma lógica. Orígenes, que era um dos pais da igreja, um dos primeiros ali líderes mais antigos da história do cristianismo, conhecia essa versão e ele ficava escandalizado com isso. Ele, por razões espirituais, ele falava assim: nunca, em momento algum da história, ouviu-se que um pecador tivesse o nome de Jesus. Ele falava. E Jesus era um nome comum. Isso não era argumento do tempo dele. Mas ele reconhecia, e ele é uma testemunha de que essas versões já corriam no dia dele, na época dele, isso era real. Então, é muito mais fácil a gente entender o seguinte, que o nome Jesus Barrabás, Jesus foi tirado do texto em respeito à pessoa de Jesus, do que alguém ter criado essa ideia e ter acrescentado lá o nome Jesus de propósito. Que seria claramente um ato de blasfêmia até ao nome do Senhor. Entende? Colocar o nome dele num prisioneiro. Então é mais fácil terem tirado o nome do que acrescentado numa variante textual. Então, esse homem é apresentado. A quem vocês querem que eu solte? A Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Para a gente, é Jesus Cristo, né? Só que como que era a ideia do Messias naquela época? Cristo é a palavra grega para Messias. Vocês querem Jesus o Messias ou Jesus Barrabás? Barrabás também tem o nome, o significado do nome dele. Bar-Abba, filho do Pai. Esse é o significado. Então, fecha os olhos. Escuta só a frase. A quem vocês querem que eu solte? Jesus, o Messias, o candidato a rei, o revoltado contra Roma, o líder político, ou Jesus, o filho do Pai? E a gente Quem você vai pensa continuar. que é quem? Vou ter que interromper para chamar o intervalo. De olho fechado, você continua. E a gente volta depois para a gente continuar essa explicação, porque agora é mais interessante ainda esse momento entre Jesus e Barrabás. Ambos Jesus no palco do universo. Quem foi para a cruz? Já já a gente volta. De volta, segundo bloco do último programa dessa temporada. Pastor, o senhor falava sobre de olhos fechados, imaginando a cena. Vai soltar Jesus Barrabás ou Jesus, aí seria o quê? O Nazareno? Jesus, filho do Pai, ou Jesus, o Messias? Jesus, o líder político, porque Sim. a palavra Messias tinha essa conotação naqueles dias. Messias, para a gente hoje, faz com que a nossa mente se encha com as imagens de Jesus, do Salvador, o Cristo, o Messias. Naquele tempo a palavra tinha outro sentido, né? Ela tinha muito mais aspirações políticas do que algo espiritual, como a gente hoje entende ela. E esse Então, Jesus assim, Barrabás, ele era barra pesada mesmo? Barrabás, ele era muito conhecido. Mateus fala isso, que ele era ilustre. Quer dizer, ele era um homem reconhecido por ser um líder da revolta contra Roma. Alguns dizem que ele era um zelote, desses que eram os revoltosos. Mas então não necessariamente um marginal? Não, pode ser que não. Sabe, muitas pessoas hoje, muitos estudiosos tendem a olhar Barrabás mais como uma figura, uma espécie de terrorista político. Ele se achava Sabe? talvez o Messias O também? Messias, exatamente. Um Era assim tipo que ele se via. messiânico, assim. Era assim que ele se via. Extremista, né? Ele se via o Messias. Ele poderia ser o Messias. Ele poderia se oferecer como um Messias. Ele era uma opção viável. E o Messias da guerra, das armas, né? O Messias da luta. Então ali tinham duas hipóteses de exatamente, Messias, que tipo dois de Messias Jesus. você quer? Olha aí. Você quer o Messias da guerra ou você quer o Messias da paz? Só que os nomes são invertidos nos seus significados. Porque o filho do Pai era aquele chamado de Cristo. E aquele que era chamado de filho do Pai era o que queria oferecer a opção das armas. Então também há essa confusão. Então muitas pessoas naquele dia, quando gritaram Barrabás, também gritaram Barrabás pensando que era outro que eles estavam pedindo. Nossa. Então tudo já foi feito realmente para não ter opção. Entende? Então gritaram assim, olha, solta Barrabás, solta o filho do Pai. Nós queremos o Jesus, filho do Pai. Não queremos o Jesus, o Messias. Queremos Jesus, filho do Pai. Muitos pediram realmente, querendo que Barrabás fosse solto.
comprados para isso, simpatizantes à causa dele. Mas também pessoas ali pediram sem saber quem pedia, porque muitos também nem conheciam a figura de Jesus de Nazaré. Sabe, ele era também ali uma pessoa que estava visitando a cidade naquela ocasião. Então, há toda essa confusão, algumas pessoas pediram de maneira equivocada e outros fizeram a decisão errada. Então, são opções colocadas, não é? Que tipo de Messias, que tipo de salvação você quer para a sua vida? E assim, sem querer espiritualizar muito, mas também trazendo para a nossa realidade, hoje em dia muitas pessoas procuram Deus e procuram caminhos religiosos, escolhendo outros tipos de salvação. Porque a coisa não é muito óbvia para a gente hoje. Tem gente que está querendo o alívio imediato, tem gente que quer o Deus sorrisal, né? Quer o Deus aspirina, eu quero o Deus que me resolva o problema agora. Você entende? Então, eu quero barganhar com esse Deus, eu quero seduzir Deus, eu quero oferecer sacrifícios para Ele, eu quero, de alguma maneira, trazer Deus para a minha causa. Tem pessoas que querem um comprometimento com a pessoa de Deus, quer levar Deus a sério, quer seguir um caminho, quer seguir a proposta do reino que Jesus oferece. Mas muitos querem apenas ser beneficiados, de alguma maneira, com a espiritualidade que procuram. Então, que tipo de salvação a gente está buscando hoje? Que tipo de Jesus eu quero? Porque o nome Jesus é conhecido, mas há muitos Jesuses que habitam os templos e as definições religiosas de cada pessoa. Então eu tenho que entender qual é o Jesus do Evangelho e fazer essa opção por ele. Porque do contrário, só o nome Jesus, ou só a placa de uma igreja, ou de uma proposta religiosa, não estão necessariamente me colocando no contato do caminho com a salvação verdadeira. De maneira alguma. Rafaela, do palco de dois Jesus, Barrabás é solto, Jesus é crucificado, estraçalhado, o que mais de demoníaco e cruel pudesse ser inventado pela criatividade maligna humana, foi criado para que a cruz fosse detestável, hedionda e dolorida. Mas Jesus então grita, está consumado, e ali a coisa se encerra. Você falou que para você, das três situações, cruz, ressurreição e ascensão, a cruz ainda é o que mais lhe impacta. Essa frase está consumado, o que ela traz de carga para você quando você lê na Bíblia que isso Jesus proferiu e ali acabou de vez? Aí é a concretização, que a cruz em si, se ele quisesse, ele descia da cruz, né? Então, a cruz em si não é a concretização. A concretização é quando termina, quando está consumado. Eu acho que o cenário todo ali, assim, eu sei que não é legal ficar especulando nem nada, mas imagina, tipo, os céus fechando, aquele negócio que falam, tipo, os anjos, todo mundo vendo aquela situação. Eu acho que esse é o momento, vou usar a palavra que você gosta, mais dramático, né, da cruz, que é quando termina. Sim. Ao mesmo tempo que eu queria ver, eu não queria ver. Então, eu prefiro ver no céu, quando for passar o filme da nossa vida, não vai ser minha vida, né? Mas o filme da história do mundo, eu queria ver esse momento, que acho que realmente deve ter sido bem... Alguns falam por aí, né, Felipe, que de repente, não. Jesus, Deus, ele não ia sofrer de maneira física aquilo ali. Ele podia ter, com a onipotência dele, ter se dissociado, né? A dor, aquele momento, para viver quase que um avatar naquele momento, né? Ali está a minha representação humana. Mas não, ele viveu, não foi dramático, não foi dramatização, foi dramático, mas não foi encenado, não foi uma coisa clonada. Foi pessoal, foi real e foi vivido por Deus naquele momento. Porque senão não faria nenhum sentido dizer está consumado, está pago, né? Tinha uma conta, a conta chegou, alguém tinha que pagar e ele decidiu pagar, né? E é curiosa sobre a questão do está pago, né? Algumas traduções dizem está consumado, né? Mas é interessante o significado de tetelestai, né? Tetelestai é uma... O que é o tetelestai? Tetelestai é um cancelamento, é a prova de que você pagou alguma coisa, né? Quando uma pessoa, no primeiro século, quando você devia, se eu devo a você, por exemplo, alguma coisa, e você me paga, você recebe uma certidão que prova que eu paguei, que prova que você me pagou, para que eu não pudesse te cobrar novamente. Isso é tetelestai. É algo que prova que você não tem mais a dívida. Ele, quando está na cruz do Calvário e que ele tem a oportunidade de dizer as poucas últimas palavras ali que ele tem para dizer, uma das palavras que ele usa, uma das frases que ele usa é tetelestai. Está pago, eu paguei. Meu pai. Né? A dívida que era de todos, eu paguei. Agora ninguém mais tem direito de cobrar mais nada, né? Eu quitei. A fatura chegou e eu quitei, né? E é lindo, né? É lindo porque mostra que eu não pedi isso dele. Eu não pedi. Nem nascidos éramos e já fazia aquilo lá. Antes de eu ter sido chamado à existência, o Senhor já me amou e já pagou a minha dívida. Isso se essa pulsão de amor de Deus para mim não provocar em mim uma pulsão de amor de volta, eu não sei o que mais pode provocar, né?
Bom demais. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar, antes do estar pago, essa é uma frase do Evangelho de João, ela não aparece em Mateus. Né? No Evangelho de Mateus, a frase da cruz não é está pago. A frase da cruz é meu Deus, por que me desamparaste? Isso tem que ser físico para ele gritar Essa é desse a jeito. frase de Mateus. É a hora Depois que ele diz não que ele previa... dá um grito e morre. É o que fala. E esse grito que Mateus não nomeia é o está pago, nas tuas mãos entrega o meu espírito depois, né? Mas isso que Jesus faz não é uma encenação, como a gente falou aqui. Ele não está ali, não. Vou citar agora o Salmo 22, porque é um salmo que profetiza a minha morte. Então eu lembrei dele agora. Vou citar aqui para fazer uma coisa bonita, para fechar a cena assim com classe. Não, ele realmente se sente abandonado. E a raiz da palavra ali, a gente estava até discutindo isso esses dias, né? No Joaquim Jeremias lá, né? Naquele livro, A Teologia do Novo Testamento, onde ele analisa ali as frases de Cristo. O significado do me abandonaste não é simplesmente o abandono, mas é a ideia da descartabilidade do ser. Em outras palavras, ele fala assim, meu Deus, por que eu fui usado e jogado fora? É isso que ele fala, a sensação dele é essa. Eu fui usado e fui jogado fora. Agora, esse é um sentimento tão humano, quem é que já nunca se sentiu assim? Quer seja por um amigo, alguém próximo, alguma instituição, alguém com quem se relaciona emocionalmente. Olha, me jogaram fora. Eu fui usado, ofereci o meu melhor e fui jogado fora. E ele fala isso para Deus. Isso é uma coisa que a gente não entende, não é? É Deus consigo mesmo vivendo esse momento de ruptura. E ele diz assim, eu me sinto abandonado. Mas ao mesmo tempo, ele chama Deus de meu Deus. Mesmo no momento do maior abandono, a sensação do abandono não representa o abandono em si. Eu posso me sentir descartado, eu posso me sentir abandonado, eu posso olhar para fora e ver toda a conjuntura negativa despertando em mim essa ideia de que eu estou realmente sozinho. E certamente naquela hora o diabo preparou o inferno inteiro para Jesus não sentir o cheiro do domingo. Exatamente, para sentir isso. A morte eterna. Mas até nesse momento, Deus é meu Deus. Até na hora do maior abandono, eu não abandono ele. Fantástico. Essa que é a ideia, é muito Você falando lindo. aí, né, sobre separação, aí o Felipe vai viver, o Marcelo já viveu, é comparar um grão de areia com o Everest. Não tem comparação, mas me faz lembrar, primeiro dia de aula da minha filha. Não tem. Quem vai levar uma criança de 6, 7 anos, primeiro dia de aula, ela chora e você chora, ela não quer e você não quer, mas ela não entende e você entende. E aí você tem que deixar a criança lá porque é para o bem dela, né? E eu acho que essa separação, que a gente não se vê separando com o filho, não fomos feitos. Agora, não chega aos pés do que foi a Trindade. Aí não vamos entrar não dá para a gente discutir a Trindade, mas naquele momento a Trindade, para poder acontecer essa separação entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ela se rompeu por alguns momentos. Não dá, senão Jesus não teria se sentido esse abandono absurdo. Então é uma coisa tão inimaginável que a nossa mente não vai conseguir entender a equação divina que aconteceu na hora que Deus, com Deus, se separa de Deus e morre. É muito complexo. E aí eu jogo para você, Jennifer, uma outra curiosidade. No Calvário acontece esse tetelestai, essa crise de rompimento entre a divindade, no desespero da separação entre pai e filho, e no templo um véu se rasga de cima a baixo, como uma maneira sobrenatural, e o Santíssimo se torna exposto como coisa que não poderia acontecer desde o Êxodo. E aí? Então, nesse momento, acho que o pastor até poderia explicar mais detalhadamente, mas o que Deus faz ali não significa que ele aboliu a lei, né? Que muitas pessoas falam que naquele momento aí a lei não vale mais, porque daí ele morreu e está tudo certo, né? Não, naquele momento, ele até estava desfazendo algumas coisas, alguns rituais, algumas regras do passado. Mas ele também estava estabelecendo uma nova aliança com o seu povo, né? E, pastor, eu vou deixar a palavra para você explicar melhor, mas, para mim, aquele momento é, na verdade, um recomeço. Isso que significa para mim? Uma nova aliança com o povo, sabe? Eu cumpri minha missão, o véu se rasgou, aí é um símbolo de que foi cumprido mesmo que ele não tivesse falado, está consumado, ou mesmo que ele tivesse pedido forças a Deus, aquilo ali já significava muito. Então, um recomeço, uma nova aliança. Nós vamos ter que chamar um intervalo, mas a expressão nova era, tão usada de maneira equivocada hoje por tantas frentes religiosas e filosóficas, né, pastor? Mas não tem como tirar essa palavra daqui. O véu se rasga, desbrava-se uma nova era, e o pastor vai explicar para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo, no nosso último bloco dessa temporada do Código Aberto. Já já a gente volta.
Último bloco dessa temporada e a gente celebrando a graça, o perdão, a salvação e o sacrifício de Cristo. Pastor, o assunto era o véu. Alguma visão um pouquinho mais profunda ainda dessa situação do véu se rasgar de cima a baixo? Quando o véu se rasga ali, você não falou de uma nova era, né? Uma ruptura total, com toda aquela barreira que existia para poder se estar na presença de Deus. Ali Jesus acabou com tudo. Esse ato é tão forte, e ele tem um eco assim na Bíblia de uma maneira tão intensa, que nos escritos do Novo Testamento diz que aquele véu representava a carne dele. Ele rasga na carne dele. Nossa. Ele rasga na carne dele toda a dívida que o Fio falou, né? Ele rasga o escrito de dívida e, ao mesmo tempo, ele acaba com todos os intermediários para poder se chegar até o Pai. Porque o que o santuário representava? O santuário de Moisés, o santuário, o templo de Israel, representava que Deus estava lá, mas ele não estava aberto para todo mundo. Necessitava uma mediação. Eu tinha que ter o sacrifício para poder chegar até a presença dele, o sangue dos animais que representavam o Messias era derramado, mas eu necessitava de um sacerdote que entrava na presença do Pai no meu lugar. Eu não podia estar lá dentro, havia um empecilho. E ainda no lugar mais íntimo do santuário, onde a Arca da Aliança estava, se bem que no dia de Jesus a Arca já não estava mais lá, mas ainda representava o local do acesso mais íntimo à presença de Deus, tinha uma cortina enorme. Quer dizer, era um lugar onde Deus estava, mas Deus não está aberto a visitas. Não entre aqui, ele só vai receber um representando todo mundo e uma vez no ano. Chega. Agora Jesus rasga esse véu. O que ele está dizendo com isso? Acabou. Acabou. O caminho está aberto, o caminho agora está escancarado. E você não necessita mais de sacerdotes humanos. Você não precisa mais de barganhar o acesso a Deus. Você não tem que escolher representantes para estar na minha presença. Qualquer pessoa, no nome desse sacerdote Jesus, está na presença do Pai. Então, assim, quando eu olho um pastor, quando eu vejo um padre, um bispo, qualquer autoridade religiosa como intermediária entre eu e Deus, eu estou costurando com a minha mãozinha o véuzinho que Isso Jesus me dá rasgou. impaciência, Entende? não pode. Ninguém então, tem esse o direito. caminho está aberto. A religião, como muitas pessoas enxergam, que são ritos para se aproximar de Deus, que são orações, que são fórmulas intermediadas por pessoas sagradas para me ligar com o Pai, isso não existe aos olhos do Evangelho. Isso acabou. Você entende? Esse tipo de religiosidade que elege intermediários, que põe pontes entre o homem e Deus, isso foi jogado fora por Jesus. Ele abriu o caminho e fez de todos nós sacerdotes. Nem todos têm o mesmo dom. Eu tenho o dom de ser pastor, outro tem o dom de cantar, outro tem o dom de lidar com várias coisas. Aqui à nossa volta, há muitas pessoas exercendo os dons delas. Nem todos são iguais no exercício dos dons, mas todos nós somos sacerdotes dessa nova realidade. E Jesus é o sumo sacerdote. Então, em nome dele, eu posso me colocar de joelhos hoje e ser catapultado pela fé na presença do Pai no santuário do céu. Porque ele é o meu sumo sacerdote lá. Amém. Então ele acabou com todo o empecilho e a certeza de ser aceito por Deus é absoluta para mim hoje. Deus seja louvado. Valeu, Jennifer? Ajudou na resposta? Com certeza, Tá bom, pastor. vamos Muito lá. obrigada. Amém, amém. Super Rafaela, última música, não no código, mas dessa temporada, né? É verdade. Se eu não demorar a me chamar mais, né? Olha 9 aí, ó. temporadas é a primeira vez. Eu pego isso aqui, você já chama aqui para produção. Produção, me responda. Tá tudo certo. Não, você vai voltar mais vezes. É só os Combinado, ajustes de agenda, né? Que às vezes é viagem para cá e para lá. É verdade. Vamos lá, música. O que vai ser? Vou cantar uma música que se chama Há de Passar, que várias lições atrás eu citei, que é exatamente do milagre do paraplégico, que queria cura e tal. Eu acho que ela vai ficar legal. Vamos lá. Há de passar, entregue o que não puder cuidar a Deus e Ele tomará a sua carga. Saiba que o Consolador se inclina
Amém, gente. Últimos minutos, mas não vamos terminar na cruz, não. Vamos seguir em frente. Como a Jennifer falou, a parte que mais gosta é a ressurreição. E o brother Felipe fala que a parte que mais gosta é a comissão. Vamos ter que falar rapidinho, mas eu queria ouvir você, Jennifer. E a ressurreição? Vem com tudo? Vem com tudo, vem com um chamado para gente, para essa juventude, essa geração que está nos assistindo agora. É uma amostra de que Jesus está aí, está do nosso lado, está nos convidando para assumir seu ministério. Eu me vejo muito incluída nessa geração, sabe, nesse grupo. Então, eu sei que eu estou aqui representando muitos jovens que estão nos assistindo. E eu quero convidá-los a fazer parte desse ministério de Jesus. Eu sei que muitos não se envolvem, às vezes por vergonha, porque ainda não descobriu o seu talento, o seu dom, mas se permita ser usado por Deus, se permita ser uma ferramenta para o ministério de Jesus. Porque o resultado de tudo isso é a nossa missão. Jesus morreu na cruz porque Ele nos ama, mas também porque Ele deixou seu ministério porque Ele quer nos ver trabalhando, agindo, porque isso não é em benefício do próprio Deus, mas é em nosso benefício. Às vezes a gente trabalha, vai pregar, a gente ora, faz missão, achando que a gente vai converter muitas pessoas, que a gente vai fazer o bem para as outras pessoas, mas na verdade a gente está fazendo o nosso próprio bem. Porque Deus, se Ele quisesse, Ele poderia usar as suas próprias forças para pregar o Evangelho. Mas Ele nos convida a fazer parte disso porque Ele sabe que isso é uma garantia de salvação. Mas só apertando um pouquinho mais você, Jennifer, por que a ressurreição tem a ver com a missão de um jovem em pleno ano 2016? Olha, pastor, para mim, eu tenho certeza que para muita gente também, a ressurreição é uma prova de que Jesus, Ele teve um propósito muito claro. Ele veio... ele nasceu como homem, ele sofreu a morte da cruz e ele ressuscitou. E tudo isso era um propósito muito objetivo, muito claro. Esse mesmo propósito, para mim, também se aplica à missão. Então, quando Jesus ressuscitou, ele foi para o céu. E aí, ele deixou tudo aquilo que ele havia construído na nossa mão. Isso é missão. É pegar esse propósito, o mesmo foco, força, e continuar o trabalho dele. Parabéns. Felipe, e você que falou que tem um carinho grande pela ascensão de Cristo, com essa unção da missão, né? É uma recomendação, é uma comissão de vida que vem até nós hoje. Quando eu falei da ascensão, estava falando, ela tem um impacto profundo na minha vida, na existência, né? Porque ela é a constante tensão entre a certeza de que ele vai voltar, mas a certeza de que ele ainda não voltou, né? E você convive com isso, né? Porque no fim das contas ele morreu, ressuscitou, ascendeu e falou, eu vou voltar. E não voltou. Essa é a questão, não voltou. E como viver a partir de agora, né? Como viver a partir daqui, né? Acho que foi a pergunta que eles fizeram, eu acho que é a pergunta que eu tenho que me fazer. Como viver, né? Como que eu vou conduzir a minha vida com essa tensão, a tensão da certeza de que ele vem, de que o reino de Deus definitivamente será instaurado, mas eu preciso antecipar o reino de Deus na maneira como eu vivo aqui. E a maneira como eu antecipo o reino de Deus é na maneira como eu cuido das pessoas, na maneira como eu trato elas, na maneira como eu me relaciono com elas, né? O amor do homem, não existe relacionamento do homem para com Deus sem que esse relacionamento passe necessariamente pela relação do homem com outro homem, porque Deus escolheu ser amado no próximo, né? Então eu antecipo o reino de Deus com esse amor, mas é tão difícil viver dessa forma porque eu tenho que conviver o tempo inteiro com a tensão, que é a certeza de que ele vai voltar, mas a certeza também de que ele ainda não voltou e que existe um vazio instalado na vida do homem por causa disso, né? Boa. Pastor, a missão. É dentro desse espírito que o Felipe falou, que a gente tem que entender o que é missão. Por que a gente é chamado a pregar o evangelho? Simplesmente para poder aumentar o número de adeptos de uma denominação? Para poder fortalecer através da adesão popular a força de uma instituição? Por que a gente prega o evangelho? Quando ele disse que a grande questão é Deus ser amado no próximo, se não for esse o espírito do compartilhamento da mensagem de Jesus, então tudo que a gente faz é errado. O que motiva a gente a falar de Jesus? Em primeiro lugar, é porque eu fui objeto desse amor. Em segundo lugar, esse amor transformou a minha própria maneira de considerar o significado do valor da vida humana. Jesus ressuscita. E qual é o significado e impacto histórico da ressurreição de Jesus?
Olha, ele morreu na cruz como um abandonado, um desprezado, ele foi jogado fora. Não foi assim? Do ponto de vista humano, histórico? Toda a causa que ele pregou, todo o reino que ele defendeu, tudo aquilo que ele ensinou foi jogado no lixo. Porque ele levou ele para a cruz e ele morreu abandonado lá. Que reino é esse? Só que o Cristo ressurreto é o Cristo que tem a sua causa vindicada por Deus. O reino que ele anunciou é o reino. Ele venceu acima de todos os poderes humanos, todas as forças políticas, históricas e espirituais malignas. Ele é o Cristo ressurreto vitorioso. Ele é o Rei soberano. Então, a vindicação de tudo aquilo que ele ensinou é mostrada na ressurreição. E agora ele diz, essa autoridade do Senhor ressurreto, poderoso, sobre tudo e sobre todos, eu tenho na mão. E agora eu dou poder para vocês continuarem, como ela disse, a minha mensagem, a implantação desse reino aqui. Então eu tenho que fazer isso amando. E o texto de Mateus termina com aqueles versos que a gente conhece, né? A grande comissão, que diz assim, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Há muitas maneiras de se entender esse texto, e muitas traduções dele que eu já li também. Uma delas, que traduz o texto da seguinte forma, eu acho ela muito interessante, particularmente gosto dela, é que diz assim, indo, portanto, façam discípulos. E isso não coloca assim o imperativo como sendo o ide. Olha, vão. O imperativo é fazer discípulos. E como que eu faço discípulos? Em primeiro lugar, na vida diária, indo. Indo, pelo caminho afora. Façam discípulos de que maneira? Ensinando essas pessoas a guardarem o que ensinei a vocês. É assim que um discípulo nasce. Batizando, mas para fazer discípulos. Vão reproduzir na vida o que eu fiz em vocês. E esse é o chamado que só pode ser cumprido quando eu amo as pessoas de verdade. Amém. Valeu, valeu, Mateus. Valeu estar com você. Rafa, olha para a câmera, teu recado. Acabou o nosso trimestre, acabou a nossa temporada, acabou o nosso momento juntos aqui de Código para começar muito mais para um jovem que assiste. Mateus é esse livro desafiador e vocês vieram aqui para exatamente incomodar essa juventude, a não se acomodar, a usar da missão para fazerem algo diferente. Eu queria que a tua resposta agora, tua comissão para esses jovens, fosse ali com a lente especial para você falar o coração dos jovens. Espero que a lição que tenha ficado seja a própria lição que Jesus falou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Como o pastor estava falando, como o Phil falou também, como a música que eu cantei uns 3 semanas atrás, o reino é você pode sentir um pouquinho do gosto do reino que a gente vai viver quando você ama o seu próximo aqui, como você ama o seu próximo, como você se ama. Se você tentar entender o seu próximo, como você entende as suas intenções e as suas atitudes. E você vai conseguir isso quando você amar a Deus acima de todas as coisas. Amém. Então, o que fica é amar a Deus e amar o próximo. Tá bom? E você, Jennifer, em 30 segundinhos, aponta uma câmera para ela ali, porque eu quero que a mais jovem do grupo aqui termine essa temporada dando um recadinho para tantos jovens que a gente precisa encontrar lá no céu. Então vamos trabalhar aqui enquanto Jesus não volta. Pastor, antes de falar para o jovem, eu estava conversando com a Rafa e eu estava falando para ela, a gente estava falando sobre a lição, sobre Mateus e sobre tudo, e eu falei, olha, Rafa, o grande problema é que a gente tem uma geração incomodada, mas muitas vezes se acomoda no incômodo. Aí você se incomoda muitas vezes, mas você não faz nada para mudar aquilo. E o meu convite hoje, para quem está nos assistindo, é vamos nos incomodar mesmo, mas também vamos fazer alguma coisa. A gente tem um evangelho que nos traz uma visão do futuro, que traz também a história de Jesus, mostra o quanto Jesus fez por nós, e a gente também tem que pegar isso como exemplo e colocar na nossa vida, e colocar em prática. Então, o meu recado especial para quem está nos assistindo em casa, para você jovem, é vamos fazer na prática aquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus. Vamos pregar o Evangelho, vamos fazer missão, vamos amar o próximo, amar através das nossas atitudes, do nosso exemplo, amar na prática. Vamos fazer ações, vamos nos envolver com a igreja, vamos nos envolver com qualquer ação. Não vamos nos acomodar nesse mundo que é tão mau, tão pecador. Acabou para a gente continuar no próximo programa com uma nova temporada. Obrigado a todos vocês. No último minuto, só te faço essa pergunta. Você é um jovem acomodado na incomodação ou incomodado na acomodação? Deixamos nosso recado para você.
Deus espera uma geração incomodada no meio de uma acomodação generalizada que pode ser dentro da tua própria igreja, pode ser dentro da minha própria igreja. Não se nivele por baixo. Entenda que você, jovem, depois de um Mateus inteiro dizendo, como o pastor mencionou, últimas palavras de Mateus, eis que estou convosco todos os dias, até quando? Consumação do século, pastor, é Jesus voltando, é a gente vivendo para sempre. Chega de inveja, chega de chatice, chega de lembrança ruim, chega de falta de perdão, chega de traição, chega de ressentimento, chega de desgraça do pecado. Jovem, é isso que me incomoda. Ou você se limita pela acomodação alheia, ou você salta dessa acomodação para revolucionar o bem. E eu te espero na próxima temporada do Código Aberto, com outros convidados. Vocês foram brilhantes, obrigado. Mas a gente se encontra na próxima temporada, continuando a estudar a Bíblia de um jeito diferente. Jovem, faça a diferença, que Jesus volta ainda na nossa geração, seja a última dessas novas gerações. Até a próxima temporada do Código Aberto.